Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos conversar um pouco sobre os 49ers depois de um longo e tenebroso inverno. Sim, é verdade. Tive que resetar o computador, então alguns vídeos ficaram perdidos ali, mas estamos de volta, tá? Vamos conversar agora sobre o que tem acontecido nos últimos meses, praticamente, com os 49ers. O que aconteceu? O 49ers renovou com o Brock Purdy, graças a Deus, né, depois do longo e tenebroso inverno. Só um disclaimer, tá? Para vocês assistirem a final da NHL, do hockey. Essa camisa, obviamente, eu comprei na Shopee, tá? Matthew Tkachuk. Assistam, o Rock é um jogo muito bom, vale muito a pena a gente assistir, um jogo muito dinâmico, tá bom? Mas vamos voltar aos 49ers. Então, fez o contrato com o Brock Purdy. Eu gostei muito do Chris Sims com o Colin Cowherd. A análise que eles fizeram do contrato do Brock Purdy. Cara, o Colin Cowherd, quem acompanha o programa dele, eu gosto muito dele, ele tem umas coisas que são bastante interessantes, só que é o cara em que ele vê todos os esportes. Então, ele não acertou nenhuma na NBA, mas nenhuma. É o Mick Jagger dos analistas do basquete nessa última temporada. Tá, não acertou nada. Acho que o Boston ia ganhar, não ganhou. Nova York ia ganhar, não ganhou. Não ganhou nada. Tá, que o Denver ia ganhar de OKC. Sim, ele tinha razão. Se você for analisar no basquete, o melhor matchup contra o OKC e quem tinha a maior chance, sem dúvida nenhuma, era o Denver, né? Assim, eu não vejo. O Lakers, não. O Lakers tem uma outra questão e eu acho que sim, o Denver era o melhor matchup. Mas ia ganhar é um pouco complicado. Mas vamos voltar aqui aos 49ers. Então, o que eles falaram? Eles falaram sobre o contrato do Brock Purdy. E o Chris Sims, que se diz amigo do Kyle Shanahan, ele veio falar que o Brock Purdy não era aquele cara que carregava o time nas costas, ou seja, é o Cam Newton argument, né? O argumento do Cam Newton, não, porque ele não é um game changer, ele é um game manager e tal. Eu falei, pô, meu irmão, a primeira coisa que o cara tem que ser é um manager. Começa por aí. Se esse cara não controlar bem o jogo, ele vai fazer o que da vida? Então, enfim, lixo total. Mas vamos voltar ao contrato. O contrato é um contrato em que ele tem 36 milhões de dólares garantidos por ano. É um ótimo contrato, tanto para São Francisco, obviamente para o próprio Brock. Tá? O que acontece? Brock vai ganhar como um jogador que foi o 8º jogador. Na linha ele está no schedule ali entre os mais bem pagos, ele é o 8º por ano. Mas veja bem, no cap hit é 36 milhões. Que diferença isso faz? Faz muita diferença no entorno que você pode contratar. Então você pode contratar jogadores no entorno dele. E pensando que a cada ano tem subido o cap space de 5%, é um ótimo contrato, tá? 36 milhões. A despeito, por exemplo, Trevor Lawrence. Trevor Lawrence tem 53 milhões também, ou 55. Dak Prescott, 60 milhões por ano. Jogadores que não valem. E o Brock Purdy, ele tem uma trajetória muito boa, todo mundo deveria valorizar isso. Tem seus defeitos? É óbvio que tem, e óbvio que a gente vai criticar aqui, ele tem que melhorar. Inclusive, essa semana, nos OTAs, ele não foi bem. O Mac Jones foi melhor do que ele nos OTAs, então ele precisa abrir o olho e precisa melhorar. Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre o contrato dele. 36 milhões por ano, tá? Contrato de 4 anos. O Brock merece? Ele ganhou o equivalente ao 8º melhor QB da liga. E foi o que ele fez em eficiência ano passado. A despeito dos 6-11, tá? Que foi o que o Chris Sims e o Colin Cowherd colocaram. Ele merece ganhar 6-11. Não, peraí. Ele no ano de calouro foi para a final de conferência. Ganhou 7 jogos seguidos. E foi o único calouro que bateu Tom Brady. Nenhum calouro na história bateu Tom Brady. Mas era o time do Kyle Shanahan. Cara, nenhum calouro com nenhum técnico bateu Tom Brady, pô. Que mais o quê? Foi para a final de conferência e jogou 6 snaps de lançamento e foi machucado. No ano seguinte foi para o Super Bowl, voltando de lesão. No outro ano, realmente, caiu a produção e agora ele vai entrar no 4º ano. Agora lembrando, apesar da má produção, ele foi em eficiência o 8º QB da liga, com a linha ofensiva toda quebrada, como a gente sabe, vários jogadores sem jogar. Trent Williams não jogou, John Feliciano, que tinha jogado no final do ano anterior, não jogou, está até cortado. Os jogadores tiveram que jogar com a linha ofensiva reserva, sem Christian McCaffrey.
Brandon Ayuk, o lixo. Ele foi um lixo, tá? Deebo Samuel jogando nada. Tá? O único wide receiver que estava realmente funcionando, John Jennings e George Kittle, claro que é uma máquina. A defesa toda quebrada, special teams o pior da liga, e mesmo assim ele foi oitavo em eficiência. E ele está ganhando, recebendo, como se fosse o oitavo. Aonde não está justo? Não sei. Tá? Ele queria o quê? Que o Brock deveria ganhar. O que ganha o Baker Mayfield, que é 35 milhões, é o que ele está ganhando no cap hit. É o que ele está ganhando no cap hit. Tá? É o dinheiro garantido dele. Então, eu acho que sim, foi um bom contrato. Tá? Outros jogadores que estão chegando para o elenco, e eu acho que não mereciam, e eu falei isso desde o ano passado. Tá? Um deles é o Brandon Ayuk. Brandon continua machucado, uma lesão grave, só vai voltar em dezembro, não vai jogar bem. Não vai porque ele não vai, cara. Não vai jogar bem, ele não vai ter porte físico para jogar. Não tem como entrar em forma. Então não é gostar ou não gostar do jogador. Todo mundo sabe que eu sempre gostei dele em campo. Fora de campo eu tenho lá as minhas coisas com negociação de contrato, mas dentro de campo é um ótimo jogador. Agora, infelizmente, ele não vai ter tempo hábil para efetivamente ganhar e ter um bom desempenho. Ele vai jogar em dezembro. E aí, a outra falha é que São Francisco está apostando num número grande de calouros para essa temporada, que aí é um outro problema. Mas vamos ver como a gente se desenha, tá bom, gente? Coloca aqui nos comentários o que você acha do contrato do Brock, se você viu, né? Se você também não viu, dá só um alô e tá tudo certo, tá bom, gente? Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.